Hoje é terça-feira, dia 8 de julho, e se você acordou hoje como em outro dia qualquer, você está vivendo muito errado. Isso, claro, se você é tricolor. Não tem como. É impossível. Ontem eu estive acompanhando a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho e a FIFA disponibilizou a bola do jogo, uma bola diferente, uma bola com detalhes em dourado. E esses detalhes em dourado, eles significam que o troféu da Copa do Mundo está mais perto. O que antes parecia impossível para alguns, muito improvável para outros, está acontecendo. O Fluminense está numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes, a primeira na história neste formato. Vai enfrentar um time da Premier League, com totais, sim, e já falo desde já, com totais condições de conseguir essa classificação, de um jeito ou de outro. E se conseguir isso, vai chegar a uma final. E mesmo antes de uma possível final, o Fluminense já estabelecerá ali, na minha opinião, o maior feito de um clube brasileiro diante da elite do futebol europeu na história. Pela dimensão, pelo tamanho da competição, pelo que ela significa, pelos adversários. Veja bem, estou falando de uma possível final. Tem que passar pelo Chelsea hoje. Ontem estava aqui com a galera, os amigos, os tricolores, meu grande irmão Magno Navarro. A gente estava olhando aquilo ali, contemplando. Fala, cara, a gente está aqui em Nova York, do lado do Empire State. É Fluminense, cara. É Fluminense e Chelsea. Do outro lado tem Real Madrid e PSG. Isso é muito louco, gente. Isso é muito incrível. Louco no bom sentido. É muito incrível. Então, é o que eu venho falando. O torcedor que está aqui, o torcedor, vocês que estão aí no Brasil, no mundo inteiro, é para aproveitar, é para desfrutar. Claro que quando a bola rolar, a gente vai ficar puto, ansioso, alegre, triste, dependendo do que acontecer durante o jogo. Mas é para a gente realmente valorizar tudo isso que a gente está vivendo, independentemente do que vai acontecer logo mais no MetLife Stadium, a partir das 3 da tarde aqui nos Estados Unidos, às 4 da tarde no Brasil. Algumas coisas a gente controla, outras não. É claro que todo mundo quer chegar a essa final, eu também quero, vocês também querem. E eu espero que o Fluminense consiga fazer o suficiente para continuar escrevendo essa história que é realmente incrível. Bora começar esse pré-jogo porque temos muitas informações, muitas notícias também importantes, análises, enfim, aquele pré-jogo super completo que vocês já estão acostumados aqui no canal do Lessa. Vem comigo. Impossível para quem? A pergunta que eu faço é essa, porque o próprio Fluminense nesta Copa do Mundo vem mostrando que não é impossível. Outros clubes brasileiros também, que fizeram alguns bons jogos na primeira fase, na fase de grupos, também mostraram que dá sim para a gente competir. É difícil, é complicado, são realidades diferentes, mas dá para a gente chegar lá. O Fluminense é um clube que sempre foi pioneiro no futebol brasileiro. E mais uma vez quer ser pioneiro, quer ser protagonista dentro de uma competição completamente inédita que é esta Copa do Mundo de Clubes. E na minha opinião, com respeito a todos, evidentemente, não há roteiro mais bonito até agora nesta Copa do Mundo que não o do Fluminense. Não há, para mim, história mais bonita, levando em consideração todos os fatores, a realidade de cada clube, o poderio financeiro de cada clube. O Fluminense chegar nessa fase da competição, sendo o único time sul-americano, aliás, o único time de fora da Europa nessa brincadeira, você olhar ali para a tabela e ver isso, não tem história mais bonita. Todos merecem. Né? Quem chega nessa fase é porque mereceu e merece chegar a uma final. Mas ninguém merece mais que o Fluminense. A gente merece muito por tudo que tem acontecido neste clube nos últimos anos e ainda assim com dificuldades. Eu fico pensando, cara,
tudo que aconteceu no ano passado, onde a gente podia estar agora. Mas ainda bem que o futebol proporciona esse tipo de coisa. E agora a gente tem a oportunidade de viver tudo isso. E o que o torcedor pede é o quê? Joguem até o fim. Né? Joguem até o fim, lutem até o fim. Como diria Felipe Melo, sonhar, profetizar, realizar. É assim que a gente tem que ir para esse jogo. Muitos achavam que não daria, que não seria possível, que era loucura. Se a gente fala lá atrás, iriam debochar. Pois é, tá aí. E o que vai ter de gente hoje se contorcendo no sofá, torcendo contra, meus amigos, não vai ser pouca coisa não, viu? Eles já estão desesperados. E é bom, vão ter que ficar desesperados no sofazinho de casa com o controle remoto. Estamos em meio a páginas de um livro ainda inacabado. E a gente espera que a melhor parte dessa história incrível, maravilhosa, que vem sendo escrita, que vem sendo construída, a gente espera que a melhor parte venha agora. A partir de agora. Nessa semifinal e depois uma possível final. Então, que venha o Chelsea, porque eu tenho certeza que o Fluminense está mais do que preparado para esse desafio. Então vamos à provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria da KTO aqui, que está pagando mais odd 5, odd mais de 5 na verdade, superior a 5 para a vitória do Fluminense hoje, colocando o Chelsea como favorito, com uma odd ali mais ou menos de 1,60 é a odd para o Chelsea nesse jogo. E tem o Odão passando a casa de 9, odd superior a 9 para o Fluminense vencer, atenção, com um gol ou assistência de John Arias, tá? Então, sempre falo, isso aqui é para quem está muito confiante ou para quem quer arriscar aquele dinheirinho que não vai fazer falta. Você vai pegar R$5 para colocar ali, R$10. Se perder, tá tudo bem, tranquilo, não vai te fazer falta. Sempre com responsabilidade, consciência, isso é muito importante. O Adão é arriscado, mas frequentemente bate. Então, se você está confiando, não, vou só na vitória do Fluminense, beleza, tudo bem. Pode ir lá. E claro, através deste link que está aqui no comentário fixado, você pode clicar, fazer sua conta. Se você não tiver sua conta, cria lá sua conta rapidinho. É muito rápido, só de criar sua conta, mesmo que você não aposte imediatamente, só de criar sua conta já ajuda demais a gente. Aliás, boa parte de tudo que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos é graças também a essa parceria com a KTO. Então vai lá, aproveite. É claro, entrando no site tem várias outras possibilidades, odds, combinações que você pode fazer. Só estou trazendo aqui um destaque, lembrando que para jogos da Copa do Mundo, ganho aumentado de até 25%. Você pode ganhar até R$500 a mais nas suas apostas, tá? Então vai lá na KTO, que o link está aqui no primeiro comentário. Vamos lá, sobre a provável escalação. A gente tem 2 desfalques, como já sabemos, né? Freitas e Martinelli estão fora, infelizmente. Bom, a partir daí o que a gente tem? Ontem já trouxe a informação aqui para vocês. A tendência é de que René comece o jogo como zagueiro pela esquerda. Tá? Uma briga com o Thiago Santos, uma disputa ali com o Thiago Santos pela posição. Aparentemente, tudo indica que o René vai começar o jogo. Confirmação 100%? Só com a escalação, mas é o que a gente tem de informação. Ontem o GE publicou essa informação, depois eu ouvi que realmente a tendência é essa. Então, o René seria o zagueiro pelo lado esquerdo e o Fuentes seria mantido no time titular. E aí no meio o Hércules entrando no lugar do Martinelli. Então a gente deve ter um Fluminense com Fábio. Tem uma preocupação também, que é o Samuel Xavier. Ele sentiu um desconforto muscular no último jogo, até foi a campo treinar nos últimos dias, mas há uma preocupação em relação a ele, de uma lesão de fato. Ele está fazendo um tratamento o tempo inteiro, quase que integral, para se recuperar a tempo. Então ele vai passar por testes hoje e se tiver tudo bem com ele, ele vai para o jogo, senão ele vai acabar realmente não começando a partida. O Guga seria o titular. Tá? Os médicos achavam que poderia ser até uma lesão um pouquinho mais séria, não foi, por isso ele ainda é tratado como dúvida, mas é uma situação que preocupa bastante o Samuel Xavier. Então seria Samuel Xavier, o Guga, né, com Thiago Silva, Ignácio e René, o Fuentes pela esquerda, no meio Hércules, Bernal, Nonato, com John Arias e Germancano no ataque. Bom, o Guga é um jogador de altos e baixos, né? Geralmente quando ele entra nessas situações pressionado ele vai muito bem, geralmente. Vamos ver se ele vai conseguir aproveitar essa oportunidade se realmente ele tiver.
o Fuentes não fez um grande jogo contra o Al Hilal, mas é um jogador que a gente espera ver mais dele, e tendo o René por ali, ele vai ter uma segurança maior, talvez uma liberdade maior para apoiar, que é o ponto mais forte dele. Ele é um jogador mais ofensivo do que defensivo, então isso pode beneficiar o Fuentes. Inclusive pode haver até eventualmente um revezamento entre eles. A entrada, para mim, o Martinelli vai fazer muita falta. O Martinelli é um dos melhores jogadores do Fluminense nesta Copa do Mundo, vem jogando muito bem, para mim vai fazer muita falta. Mas o que me preocupa, para além da saída do Martinelli, a questão não é o Hércules, que também vem entrando muito bem e vem fazendo gols. A questão é que a gente não tem um Hércules para entrar no segundo tempo. Você perde uma opção importante de mexido no segundo tempo. Com esse calor que vai fazer aqui, previsão de 35 graus mais ou menos, você perde força. Você tem o Lima, que é um jogador que até entrou bem contra o Real, mas não vem fazendo uma temporada muito ruim. Basicamente é o Lima que você teria como opção. Então isso realmente para o segundo tempo me preocupa bastante. No mais, enfim, a gente não tem muita surpresa. Esse é o time do Fluminense. Acho que o Renato mantém o esquema com 3 zagueiros também, porque ele quer proteger o Thiago Silva, e o time se encaixou assim, e o Thiago Silva dessa forma. Não é proteger a palavra, é evitar que o Thiago Silva tenha que fazer perseguições longas. O Thiago Silva com 3 zagueiros, ele joga na sobra, e ele tem um tempo perfeito, a leitura de jogo simplesmente espetacular, então ele está sempre no lugar certo. Isso deixa o Thiago menos exposto, ele não tem que dar pitch 20, 30 metros atrás dos atacantes, se desgastando e, consequentemente, forçando muito mais. Então, acho que a manutenção dos 3 zagueiros também pensa em dar mais, em facilitar um pouco mais a vida do Thiago Silva, né, que é o capitão, a liderança, um dos grandes jogadores do time. O que pesa contra o René, na minha opinião, é a estatura. Ele cai um pouquinho de estatura, mas é um jogador que na saída de bola tem mais qualidade, ele vem no sistema defensivo, defensivamente vem bem na temporada, então é um jogador que eu confio para fazer isso. Para mim é o que mais se assemelha ali do Freitas, obviamente com características diferentes, mas é a melhor forma. Acho que o Renato acerta pensando agora, depois, enfim, as coisas podem não dar certo, aí é outra história. Mas acho que diante das opções que a gente tem, o Renato opta pela melhor escolha, na minha opinião. Vamos ver se dentro do campo as coisas vão acontecer como a gente espera, tomara que sim. Inclusive vou chamar aqui o técnico Renato Gaúcho para falar um pouco sobre a estratégia, o que ele está pensando para esse jogo, o que ele idealizou. Ele não entra em muitos detalhes, mas é bom a gente ouvir o Renato falando sobre esse jogo. É um jogo de xadrez. É um jogador que eu estudei bastante o adversário, da mesma forma que eu tenho certeza que eles estudaram o Fluminense. É um jogo de paciência, você não pode se jogar para dentro do adversário nos primeiros minutos, como a gente tem jogado essa Copa do Mundo, porque é muito perigoso, justamente pelo esquema que o Chelsea usa durante as partidas. Então, nós vamos tomar nossos cuidados. Lógico que vai ser muito importante a posse de bola, principalmente no horário do jogo, 15 horas, no nosso horário aqui. É um calor insuportável, e se você ficar correndo atrás do adversário, se você não tiver essa posse de bola, o desgaste ele é muito grande. Então, procurar neutralizar, como já falei, as principais jogadas do adversário, nós procuramos ficar com a bola e jogar, não é só ficar com a bola, e jogar também. Como falei, a gente tem o maior respeito pelo Chelsea, mas é um jogo de xadrez. Pode ter certeza que é uma partida, pelo menos na minha opinião, de poucas oportunidades. E quem aproveitar melhor as oportunidades, com certeza vai ser vencedor. Bom, vamos falar sobre o Chelsea, então, adversário de hoje, que tem desfalques, também 2 jogadores suspensos, o Cole, o zagueiro, e o Delap, que é o atacante, o centroavante, que jogou contra o Palmeiras, ele levou o cartão amarelo, e aí o João Pedro, que entrou no segundo tempo, deve começar o jogo. E aí não é uma notícia boa para mim, porque o João Pedro é um grande jogador, tem essa história toda de lei do ex, tomara que não aconteça hoje. Se tiver que acontecer uma lei do ex, que seja apenas a do Thiago Silva fazendo gol no Chelsea. Mas é um jogador que obviamente me preocupa muito, acabou de chegar, mas contra o Palmeiras já entrou muito bem, então é um cara que tem um nível muito alto. O Adarabioio deve entrar ali na zaga no lugar do Coelho, então o Chelsea deve ir a campo com o Robert Sanchez, que é um goleiro um tanto quanto contestado, o Gusto na lateral direita, o Chalobah, Adarabioio,
e o Cucurella, que é um jogador muito experiente, jogador de seleção espanhola. Enzo Fernandes, Moisés Caicedo, voltando ao time, cumpriu suspensão contra o Palmeiras. E o Palmer, o grande destaque, referência técnica. Esses três no meio de campo, né? Os três são muito bons. Com Pedro Neto pela direita, Nkunku pela esquerda e João Pedro no ataque. Deve ser esse o time do técnico italiano Enzo Maresca, que inclusive ontem passou até uma vergonha no coletivo, falando que não, nós jogamos mais jogos, temos 60 jogos. Quanto o Fluminense joga? 70 jogos. Deu tela branca. Deu tela azul, quer dizer. Não conseguiu nem responder. Mas vamos lá. É claro que o calor vai impactar. Não sei se mais ao Fluminense, mais ao Chelsea. Mas é uma equipe que me preocupa porque competiu muito contra o Palmeiras. Competiu muito. E se eles repetirem isso hoje, vai ser um jogo muito complicado. No entanto, é uma equipe muito jovem também. E por isso oscila muito. Daí o Fluminense pode se aproveitar. Ontem conversei aqui com o Tim Vicoli, que é comentarista da Globo, correspondente da BBC aqui, e ele trouxe muitos detalhes, foi um bate-papo muito bom. Então, se você não acompanhou, vale. O último vídeo, né, que eu lancei aqui ontem, tem esse bate-papo, essa entrevista com o Tim, que ficou muito bacana. Ele fala algumas coisas importantes e destaca principalmente essa questão da idade. É um time que vem num momento positivo, não perde há 7, 8 jogos, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Mas se eu não me engano é isso. São 7 vitórias nas últimas 8 partidas. Né? O Chelsea ganha a Conference League, que é uma competição que está ali em último lugar na escala de prioridade da Europa, porque tem a Liga dos Campeões, a Europa League, e agora tem a Conference League. Mas conseguiu se recuperar, foi para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Então é uma equipe que terminou bem ali um ano. Vinha fazendo um ano ruim e terminou bem um ano. Tem jogadores muito importantes que eu vou deixar para o meu amigo Luca Viana, que é um especialista em Chelsea. Por que ele é especialista em Chelsea? Ele é um torcedor do Chelsea, que acompanha o clube, assim como eu fiz aqui contra o Borussia Dortmund. Eu fui falar com o Luca porque ele, inclusive, é inglês, mas cresceu aqui no Brasil. E ele realmente torce pelo Chelsea, conhece muito do Chelsea, e acho que ele vai poder compartilhar algumas informações importantes para a gente entender o adversário que a gente vai ter pela frente. Olá, pessoas. Meu nome é Luca, eu sou inglês, mas criado no Brasil. Falar um pouquinho do meu querido Chelsea. Vamos lá, falar desse time que vai enfrentar o Fluminense nessa terça-feira. Obviamente, eu estou torcendo para o Chelsea ganhar. Eu sou torcedor do Chelsea, tenho tatuagem do Chelsea, então eu espero que meu time ganhe. Mas, vamos falar assim, do ponto de vista esportivo. Eu acho que nós temos um Chelsea que vem apresentando um problema muito simples. Esse time é muito jovem. Eu acho que, por mais que você tenha jogadores extremamente talentosos como o Cole Palmer, o Enzo Fernandes e o Moisés Caicedo, você tem um time muito jovem. Então, por mais que você tenha esses talentos na hora da pressão, às vezes eles não entregam o que você espera deles. E se você viu no jogo contra o Palmeiras, eu acho que o Chelsea ele entregou muito no primeiro tempo, fez uma excelente partida ali no primeiro tempo, mas ali a partir do segundo tempo, você viu que deu uma equilibrada e aí começam os problemas. Eu acho que o Chelsea, cronicamente, desde a saída do Diego Costa, não tem um camisa 9 bom. Eu acho o Cole Palmer um jogador excelente, maravilhoso em campo, acho que ele é um cara genial, mas ele é jovem, ele é um cara que, tipo, na primeira parte dessa temporada, dessa última temporada europeia, ele foi um monstro, jogou demais, só que a segunda metade ele desapareceu, e eu acho que por mais que ele esteja começando a mostrar o talento dele nessa Copa do Mundo, ele ainda tá devendo um pouco no geral. Se o Fluminense jogar um pouco mais, souber controlar a partida e trabalhar mais o psicológico, o que é um time, a vantagem desse time um pouco mais velho, mais veterano, vai saber fazer isso, eu imagino. E principalmente Renato Gaúcho, né, que é um técnico especialista em trabalhar mental,
Eu acho que se ele tirar o foco dos jogadores do Chelsea, acho que eu acho que o Fluminense tem a oportunidade de fazer a parte dele. Olhando assim, como uma pessoa entusiasta de futebol, eu acho que se o Fluminense abrir o placar cedo, ele consegue, que nem ele fez com a Inter, eu acho que ele consegue controlar o jogo melhor. Se não der espaços para o Cole Palmer desenvolver o seu jogo e ele não deixar o Enzo e o Caicedo trabalharem a bola ali no meio, eu acho que o Fluminense tem mais chance. O Pedro Neto, infelizmente, pode estar um pouco abalado ainda com a morte do Diogo Jota, que era um amigo dele. Ele fez até uma homenagem no último jogo. Eu acho que isso ainda pode estar afetando ele um pouco, que é uma perda grande, né? Deus o tenha. Mas eu acho que se ele não tivesse, acho que talvez ele não esteja 100% nesse jogo. Isso me preocupa, mas se ele conseguir focar e jogar, o Pedro Neto é um excelente jogador. O problema do Chelsea está do outro lado. Eu acho que o lado esquerdo do Chelsea, se não for feito pelo Cole Palmer ou colocarem outro alguém, se for Madueke, ou qualquer outro jogador, eu acho que é uma posição mais discutível. Eu acho que é um ponto fraco do Chelsea, que eu acho que esse lado esquerdo não está tão forte, não tem um jogador definitivo ali naquela posição, mas o Marisca testa jogadores diferentes assim ao longo da temporada. Pode ser o Dewsbury Hall, ele pode tentar o Madueke de novo, pode tentar o João Pedro. Eu diria assim, outro ponto fraco, extremamente fraco, esse é um ponto que eu acho que eu fico impressionado que o Chelsea não fez uma contratação esse ano para resolver esse problema, que é o Robert Sanchez. Eu não acho ele um goleiro seguro, principalmente para um time que almeja brigar pela Premier League. Eu acho que se o Fluminense quiser chutar de fora, fazer sua parte contra esse Chelsea, a melhor forma é testar o Robert Sanchez, que para mim não entrega. Eu acho que o Chelsea tem uma boa defesa, mas novamente jovem, e se tem se, por exemplo, o Jorginho conhecia bem esse Chelsea para ajudar o Flamengo a jogar, ninguém conhece melhor esse Chelsea do que o Thiago Silva, que foi campeão da Champions lá, era o ponto fora da curva no time após a compra do Todd Bowley, porque o Todd gosta de comprar jogador jovem, promessas para criar o time dentro do Chelsea, mas o Thiago Silva era esse ponto fora da curva, porque era o jogador veterano desse time e ele dava muita segurança, muita solidez, tanto que o Thiago Silva é ídolo no Chelsea, levantou a Champions League com o time e ele foi um símbolo daquele time. Se o Fluminense conseguir anular o Cole Palmer e focar em dificultar a troca de passes do Palmer com o Enzo, com o Caicedo, esse Fluminense tem mais chance de segurar o jogo. Mas, dito isso, é um Chelsea jovem, com muitos jogadores talentosos, interessantes, que eu acho que nos próximos anos podem se tornar grandes nomes do time. Eu gostei muito da partida do Andrei Santos contra o Palmeiras, mas é um jogador que chegou agora, mesmo problema que eu apontei com o Delap, mas eu acho que ele vai ter espaço nesse time. Eu acho que você não consegue jogar todos os jogos com Caicedo e com Enzo Fernandes, então o Andrei vai ter oportunidades. Renato já demonstrou que ele entendeu isso e vai fazer o que ele fez contra a Inter e contra o Al Hilal, então eu imagino que ele vai tentar controlar o meio de campo. Dito isso, eu espero um bom jogo, um jogo até bem equilibrado. O Chelsea Palmeiras, o Chelsea não matou o jogo no primeiro tempo e deu muita oportunidade pro Palmeiras. Não acredito, agora estou falando como torcedor, não acredito que o Fluminense tem no seu elenco uma estrela como o Estevão, onde você toca e ele resolve. Mas vamos ver. Eu espero um bom jogo. E, é claro, eu espero uma vitória do meu Chelsea. Tá bom, um grande abraço. Valeu, Lucas, irmão. Tamo junto, um abraço, obrigado aí. Bom, infelizmente eu não posso concordar com você. Eu espero que o Fluminense ganhe, tenho certeza que vai ganhar. E aí você
infelizmente vai ter que ficar triste, tá? Mas faz parte, claro, uma brincadeira, ele é torcedor do clube com todo respeito, e é bacana trazer um pouco essa visão de quem acompanha, de quem vive ali o dia a dia do clube, né? Assim como a gente vive o dia a dia do Fluminense. Então, só para fechar aqui, é um time que tem o Pedro Neto hoje vivendo uma grande fase, fazendo uma boa Copa do Mundo, já com 3 gols, o João Pedro que, enfim, dispensa comentários de análises, tem um meio de campo muito forte com o Palmer, o Caicedo, que foi comprado a peso de ouro, uma grande promessa, Enzo Fernandes, jogador muito experiente, campeão mundial. Esse meio de campo não pode jogar. O Fluminense tem que anular esse meio de campo, porque se esses caras jogarem, aí fica difícil. Se deixarem eles terem volume, levarem a bola para frente, aí vai ficar realmente muito difícil. Muita atenção com esses caras. E um sistema defensivo com o Cucurella, que é um jogador que bate muito, que chega muito, um cara, enfim, que incomoda bastante. Alguém tem que bater de frente com ele também. É isso, vamos ver. Não existe facilidade, mas também está longe de ser algo inviável. Vai ser difícil, são jogadores talentosos, bons, mas eu tenho certeza que o Fluminense tem condições sim de competir muito com o Chelsea para chegar a essa final. Para a gente fechar a arbitragem do jogo de hoje, que será o trio é francês. O François Letéchier, que foi eleito em 2024 o melhor árbitro do mundo, apitou também a final da Eurocopa de 2024, um árbitro muito experiente, muito bom, enfim, com projeção mundial. Ele vai ser auxiliado pelo Cyril Mounier e pelo Mehdi Ramouni. Esse, portanto, é o trio de arbitragem que vai comandar o jogo hoje no MetLife Stadium. E claro, nosso pré-jogo, como vocês já estão acostumados nesta Copa do Mundo, 4 horas de pré-jogo. Tudo, concentração do torcedor do Fluminense em Nova York. Vamos acompanhar a passeata com direito a pegar trem em Nova York até chegar ao estádio. Vamos acompanhar tudo aqui nos Estados Unidos, no entorno do estádio, reportagem no entorno do estádio, no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, Laranjeiras, festa linda em Laranjeiras, São Gonçalo, nosso estúdio também, com os nossos analistas, enfim, aquele pré-jogo super completo e claro, depois do pós-jogo, se Deus quiser, comemorando essa vaga na final, essa vaga incrível, e ela vai chegar com humildade, trabalho, foco, tenho certeza que ela pode chegar e a gente vai em busca disso. Tamo junto, galera, nos vemos mais tarde. Meu Deus, não vejo a hora de chegar logo, expectativa muito grande, vamos que vamos.